Mas será mesmo então que essas regiões mais frias têm mais palavras ou uma distinção, por exemplo, entre neve e gelo, enquanto que nas regiões mais quentes não se tem essa diferença? O que acontece é que nós tentamos trabalhar sempre com essa ideia determinística de em um lugar quente vai ter palavras mais genéricas para gelo e neve, porque não há gelo e neve o tempo todo, e em lugares mais frios vai ter palavras, vão existir mais palavras específicas para cada situação ou fenômeno relacionado a neve e gelo. Há uma probabilidade maior em regiões mais frias de ter termos mais específicos para neve e gelo, categorias relacionadas a essas palavras, do que em regiões mais quentes. Esse tipo de intuição, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a intuição, apesar dela ser algo mais natural, instintivo, ela pode nos levar a conclusões equivocadas. E as boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. E hoje nós vamos tentar entender por que é que o aquecimento global está mudando algumas línguas. Já deixa aqui nos comentários se você conhece alguma dessas línguas. E eu sei que o canal ficou um pouquinho parado na semana passada, mas já voltamos com os vídeos e essa semana você vai ter mais vídeos como esse aqui. Que a mudança climática está acontecendo, eventos climáticos extremos ocorrem em todo lugar do mundo, cada vez mais frequente, isso aqui não se pode negar. E claro, esse não é um canal sobre biologia ou geografia, então eu não vou falar sobre essa parte da questão. Isso significa que nós vamos assumir como um pressuposto, ou seja, algo que já está acontecendo, essa mudança climática, para falar como que isso impacta algumas línguas, especificamente as línguas mais ao norte do planeta. Você já deve ter ouvido falar sobre algumas histórias de alguns povos, como por exemplo os vulgarmente chamados esquimós, os povos Inuit, por exemplo, ao norte ali do Canadá, dizendo que eles têm mais de 300, 400, 500, 1000 palavras para descrever neve. Isso resultaria da necessidade de falar sobre vários tipos específicos de neve, já que eles vivem o tempo todo com neve. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa história, que a gente pode até entender como um certo mito sobre as tantas palavras que os povos esquimós ou Inuit têm para diversos tipos de neve, mas antes disso, vou mostrar a notícia que me chamou a atenção e que faz a conexão com esse assunto que eu tô falando agora. A matéria que eu li estava em espanhol, mas que na verdade é uma tradução da original em inglês do site BBC News. E como eu não achei uma versão em português dessa mesma matéria, vamos ficar com a matéria em espanhol para facilitar para quem está lendo ali entender um pouco mais o que está acontecendo. Mas você pode acessar as matérias no original aqui embaixo, porque não vou ler toda a matéria, todas as palavras. Eu vou focar só no que é importante para a nossa discussão. E como vocês podem ver no título, o aquecimento global parece estar mudando um idioma que tem mais de 300 palavras para descrever a neve. Na verdade, esse título é só para chamar a atenção, porque não é uma língua só que tem 300 palavras para neve. Na verdade, são várias variações de língua Sami, como eles chamam aqui, as línguas Sami, que tem várias palavras para descrever, em diversas regiões tem várias palavras, e que podem chegar na sua totalidade, em todas as regiões, a 300 palavras para descrever fenômenos climáticos relacionados com a neve. E a matéria aqui vai descrever um pouco sobre a entrevista com um empresário e tradutor turístico aqui, que fala sobre a pesca, que é uma atividade muito tradicional dessas regiões, a pesca de salmão especificamente, e como que a mudança climática afeta as marcações das estações e até o tipo de salmão ou como que eles organizam essa atividade no ano todo. Mas antes disso, para a gente se localizar geograficamente, eu queria mostrar para vocês um mapa de onde ficam esses povos Sami e onde se fala essas línguas Sami. Como vocês podem ver aqui, elas ficam ali entre Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, bem ao norte, nesse ponto onde a gente sabe, é claro, que essa marcação de país não é tão relevante, porque esses povos estão aí há muito mais tempo do que essas divisões políticas, vamos dizer assim, e ali, para ser sincero, acho que o estado, a marcação do terreno não é tão forte quanto, por exemplo, se tem nas regiões fronteiriças mais próximas das capitais. Então ali a gente tem como se fosse um contínuo de povos e de línguas que são separadas nessas divisões, como Sami do Norte, Sami do Sul, outras formas de Sami que nós temos ali. E só para lembrar, quando nós falamos sobre os povos Inuit, ou vulgarmente chamamos de Esquimó, nós estamos falando de uma outra parte do planeta que está do outro lado, na verdade, se você olhar, né, o mapa de uma forma tridimensional, está do outro lado, cruzando ali o Ártico, que é a parte congelada do Canadá. Então essa parte congelada do Canadá que tem os povos que nós entendemos como povos Esquimó ou povos Inuit, e que muitas vezes, pela semelhança assim, geográfica de ter muita neve naqueles lugares e o pastoreio de renas, por exemplo, a gente acaba misturando, e eu vou mostrar para vocês que há uma diferença significativa na forma com que eles denominam ou classificam as formas de neve que tem nessas regiões. E não são só palavras para descrever a neve que abundam nessas línguas aqui, palavras também para descrever vários tipos de rena ou situações com renas, já que a produção de rena é uma coisa que marca o sustento desses povos, é importante, portanto, e não só isso, mas também vários tipos de salmão e épocas de se pescar salmão. Então é claro que a língua, como se deve esperar, vai refletir o comportamento desses povos, ainda mais povos que estão tão diretamente ligados à natureza, e é por isso que, por exemplo, o aumento das temperaturas acaba impactando
tão fortemente o sustento dessas famílias. Um exemplo que esse tradutor aqui fala sobre essas mudanças de estações relacionadas com as palavras, é essa palavra aqui, que eu não vou nem tentar pronunciar, imaginam que eu não tenha conhecimento dessas línguas, mas que significa o samão da primavera, que só se usa hoje em dia para falar do passado, já que não existe mais essa marcação da estação tão fortemente quanto se tinha antes, ou seja, essa transição tão clara do inverno, por exemplo, para a primavera e, portanto, usar uma palavra específica para falar sobre o tal salmão, né, nessa atividade de pesca da primavera. E é claro, como vocês devem imaginar, mais calor, né, na média global, menos tipos de neve e menos palavras para descrever essas neves, ou palavras que se usavam para descrever tipos de neve, hoje em dia talvez caiam em desuso. Isso tudo aqui é uma preparação para a discussão que eu queria trazer para esse vídeo, que é sobre essa ideia da relação entre o clima e as línguas. Eu não vou nem comentar neste vídeo especificamente, porque eu já falei em outros vídeos sobre essa suposta ideia de que povos em lugares mais quentes são menos desenvolvidos, ou povos em lugares mais frios são mais desenvolvidos, tendo visto aí exemplos mais escolhidos a dedo, né, mais específicos. Eu já falo isso em outros vídeos, e é claro, isso não tem base científica nenhuma, e é muito fácil de comprovar o porquê que isso aconteceu usando uma análise histórica. Esse vídeo aqui vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa relação entre o clima e como as populações se desenvolvem, e também, claro, com o foco desse canal, é como as línguas se desenvolvem em relação às condições climáticas desses lugares. Tudo isso vai estar baseado na ideia de que um ambiente específico leva a necessidades comunicativas específicas que vai criar categorias ou sistemas de categorias separados. O que eu quero dizer com isso é, a gente pode imaginar que lugares em que é muito frio, nós temos mais necessidade de falar sobre tipos de neve diferentes, aqui a neve está em toda parte, e é por isso que cria-se categorias, por exemplo, de categoria neve, gelo, e com palavras específicas nessas categorias, para poder falar de forma mais específica e ter mais precisão comunicativa. E será que então esses povos Sami têm tantas palavras mesmo assim para neve? O estudo que eu deixei aqui embaixo mostra que, na verdade, essa discussão dos povos Esquimó ou Inuit terem várias palavras para neve, na verdade, leva a uma outra discussão, que a gente vai falar agora sobre essa relação entre lugares quentes e frios e a língua, por exemplo, mas que desvia um pouco o foco da pluralidade linguística, vamos dizer assim, desses povos. Por exemplo, os povos Inuit têm muito mais palavras para descrever oceano, água e todas essas atividades relacionadas à pesca, por exemplo, do que necessariamente neve, que são mais especializados pelos povos Sami, como a gente viu ali naquela matéria. A pesquisa que está aqui na descrição, que vocês podem ver depois, mostra, por exemplo, esse gráfico com alguns termos que eles tiraram de entrevistas com esses povos de uma região bem específica dessa parte mais norte, aqui perto aqui da Finlândia, desses povos Sami. É claro, esse tipo de coleta de dados, a parte de muitas vezes de registros orais, de regiões específicas, e como eu disse, na totalidade podem ter mais de 300 termos para neve, por exemplo, mas em todas as variações das línguas Sami. Então não é só um povo que tem tantas variações. E dessa entrevista que eu retirei para mim desse artigo, só 18 palavras eles consideraram aqui as mais relevantes para descrever, por exemplo, a parte do tempo, a passagem do tempo em relação ao tipo de neve. E essa necessidade de falar sobre tipos de neve tão específicos tem a ver com a atividade de sustento desses povos, que é o pastoreio de renas. Então, para isso, nós temos que saber quais são as condições da neve, para saber se vai ter pasto para essas renas e se eles vão conseguir, por exemplo, migrar de um lado para o outro, ou se uma rena se perder, como achar essa rena. Por exemplo, um dos termos bem importantes que apareceram nessas entrevistas é o termo vaca. Aqui, como eu disse, eu não vou saber pronunciar, não é uma língua que eu domino, nem perto de dominar ou conhecer muito bem, mas a gente pode pronunciar como está escrito mais ou menos, e aí vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Então essa palavra, por exemplo, vaca aqui, ela na verdade tem a ver com a neve fresca, a neve que acabou de cair, então por isso ela é mais fofinha, né, não tão compactada. Vocês podem ver que essa é uma palavra que se usa desde o começo da época de neve até o fim da época de neve, ou seja, praticamente ali de outubro até junho, né, então essa palavra aparece em praticamente todas as conversas, ou é muito importante para a descrição, por exemplo, do clima, das condições meteorológicas durante esse tempo todo. Mas não só pelas questões meteorológicas, também essa neve, como ela é uma neve fresca, uma neve fofinha, vamos dizer assim, ela é uma neve que dificulta muito para caminhar quando você precisa de um lado para o outro, ou seja, ela dificulta a mobilidade, mas ao mesmo tempo é uma neve muito boa para achar, para encontrar renas que se perdem do bando, por exemplo. Então, se uma rena se perde do bando, ela vai deixar muito mais marcas, registros, pegadas e passagens para onde ela te removeu a neve para poder andar, e aí por isso vai ser mais fácil de encontrar essas tais renas perdidas. E esse termo vaca aqui parece estar relacionado a uma categoria de palavras de partículas que caem, ou seja, então essa é uma descrição, ou uma categoria de palavras que descreve, por exemplo, esse fenômeno de cair partículas e acumular, fazendo ali esse bolo de neve, por exemplo. E outra palavra, por
exemplo, que é extremamente importante para esse povo que vive da produção, do pastoreio de renas, é, por exemplo, essa palavra aqui, Seanas, como eu disse, eu não vou saber pronunciar, mas percebem que ela aqui acontece tipicamente, é claro, uma aproximação, mais ou menos dessa época aqui de começo de janeiro, final de dezembro, até mais ou menos abril. E essa neve, ela é bem importante porque ela descreve um estado da neve em que ela derrete muito rápido. Isso significa que é fácil para a rena, por exemplo, encontrar o pasto ali de baixo e também que é uma fonte de água limpa, água para eles poderem beber mesmo. E como você pode imaginar, esse tipo de conhecimento, ou saber esses pontos ou essas formas específicas da neve, ajuda bastante na hora de descrever quais são as melhores condições ou onde tem as melhores condições. Imagine, por exemplo, que em português eu queira descrever essa tal neve que está em condições específicas pro pastoreio das renas. Eu teria que usar várias frases, escrever que é uma neve que derreteu rápido e por isso permite que eles bebam essa água limpa e permite com que eles encontrem as gramíneas por baixo. Ou seja, é uma descrição muito longa e vai acontecer, eu consigo fazer na minha língua, claro, em outras línguas, mas que, por exemplo, para esses povos, uma palavra específica já dá a ideia perfeita do que vai encontrar, né, do que se vai encontrar naquela região e por que a pessoa deve, por exemplo, levar pastoreio de renas para aquele lugar. Percebem que como a especificidade da língua nesses casos acaba facilitando a comunicação, tornando mais precisa. E, por exemplo, eu falar desse tipo de neve, ou usando essa palavra, por exemplo, faz com que a pessoa saiba exatamente o que não é também essa neve, ou seja, as outras palavras que não são usadas para descrever esse lugar. E, por exemplo, um outro fenômeno que acontece com a neve, e tem uma palavra específica para isso, é esse tal de searga aqui, como eu disse, não vou saber pronunciar, mas que também acontece mais ou menos aqui de janeiro até o final de abril. Ou seja, não quer dizer que acontece um ou outro, esses fenômenos podem acontecer na mesma época, né? Mas, por exemplo, não vai acontecer no outubro e novembro, quando nós estamos falando, é claro, de mudanças climáticas que bagunçam esse calendário que eles têm, por exemplo, por conhecerem muito bem a região. Então, essa palavra, ela significa que a neve está muito compactada e muito dura. E por isso, não se pode, as renas não conseguem chegar na grama por baixo da neve, já que ela está dura. E por isso, elas não conseguem pastar de uma forma adequada e por isso leva a uma pobre nutrição, por exemplo, das renas nessas regiões ou nos períodos em que se tem esse tipo de neve. Mas também tem um outro tipo de neve dura, por exemplo, que é essa tal de Gearni aqui, essa parte aqui embaixo antes do Janás, que vocês conseguem ver aqui no mapa, que vai mais ou menos um pouco ali antes de dezembro até maio, ou seja, um período mais longo, em que é uma neve mais dura, mas que é possível de ser quebrada, ou seja, a rena consegue penetrar essa camada de neve e poder, enfim, chegar ali ao pasto e poder comer e se alimentar, vamos dizer assim. Eu não vou ficar aqui discutindo sobre os outros tipos de termo para neve, por exemplo, tanto essa pesquisa ou de outras pesquisas que falam sobre esses termos, porque não é tão relevante, mas só para mostrar para vocês o quanto que impacta ter essas palavras para essas pessoas e quanto que a alteração das passagens de uma estação para outra ou de uma mudança climática que não marca tão delimitadamente, né, não tão marcadinha assim como a gente vê no mapa, por exemplo, essas mudanças do tipo de neve. Isso vai impactar diretamente na atividade que garante sustento desses povos e é por isso que as mudanças climáticas impactam de fato na sobrevivência dessas pessoas que vão se adaptar, mas que, por exemplo, nessas novas adaptações, nesses novos tempos, algumas palavras que antes marcavam o início de certas estações ou tipos de neve que aconteciam especificamente nessas épocas ou nessas circunstâncias de umidade e tudo mais, talvez não sejam mais relevantes para a língua e por isso se percam. E só apareçam, por exemplo, quando se conta história sobre algum povo, alguma pessoa da família ali, porque naquela época em que se conta essa história, né, de que se trata essa história, se tinha ainda esse fenômeno tão marcadamente a ponto de ter uma palavra própria para isso. E nós já vamos tentar entender se isso realmente acontece na prática, se é determinista desse jeito, mas o que a gente tem que entender é que esse mito das línguas esquimó ou inuí, que são do norte do Canadá, não são aquelas sami que a gente estava falando aqui, tem mais de 500 palavras para neve, por exemplo, tem a ver com algumas observações que, por exemplo, o linguista Franz Boas fez, que foram depois repercutidas por outros linguistas, Sapir-Whorf, por exemplo, tá tudo aqui na referência abaixo, vocês podem ver depois, e esse exemplo desses povos, das palavras de neve, desses povos inuí, desses povos esquimó, vamos dizer assim, foi exagerado e levado ao extremo e sempre usado ou referido quando se fala, por exemplo, de especificidade linguística. E isso aconteceu de uma forma até, vamos dizer assim, caricata, de forma a tentar exagerar o quanto se valoriza a questão da neve nesses lugares. E o que esse linguista no começo estava tentando propor era talvez uma conexão
entre lugares mais frios, por exemplo, ter a necessidade de palavras mais específicas para palavras relacionadas ao seu clima. Nesse caso, as categorias de palavras às quais ele se refere são neve e gelo, por exemplo. Já Worth, o outro linguista, ele na verdade fez uma outra conclusão a partir desses exemplos do primeiro linguista, dizendo, por exemplo, que era o contrário. Na verdade, regiões mais quentes tinham a tendência de ter termos mais genéricos para neve e gelo, por exemplo, como se pode ver, por exemplo, na língua asteca. Mas será mesmo, então, que essas regiões mais frias têm mais palavras ou uma distinção, por exemplo, entre neve e gelo, enquanto que nas regiões mais quentes não se tem essa diferença? Bom, na pesquisa aqui embaixo na descrição que vocês podem ver, tem alguns mapas, algumas investigações sobre várias línguas, tentando entender ali a relação entre a temperatura média desses lugares e a distinção, por exemplo, entre a palavra gelo e neve. E esse gráfico que eles fizeram aqui é muito interessante, dar uma resumida mais ou menos na discussão ali. Claro, a discussão é um pouco além dos dados, mas eles compararam diversas línguas, as traduções possíveis para gelo e neve, por exemplo, e chegaram a essa conclusão que vocês podem ver aqui. Então, por exemplo, as regiões de algumas línguas que tem, por exemplo, que estão mais localizadas ali no Equador, nas partes mais quentes do planeta, vamos dizer assim, que se usa o mesmo termo para gelo e neve, e as línguas, por exemplo, que têm termos diferentes para neve e gelo, que podem ver estão mais espalhadas para as partes mais frias, vamos dizer assim, do planeta. E aí, uma análise com outros corpos de língua, outras línguas, mostra, por exemplo, uma quantidade enorme de línguas, por exemplo, que tem essa distinção aqui nessa figura aí, entre a palavra gelo e neve, e a maior parte delas está localizada em regiões mais frias, vamos dizer assim, do planeta, mas que você pode ver que não estão restritas às regiões, ou seja, regiões que estão mais ali no Equador, mais perto do Equador, vamos dizer assim, parecem que também tem palavras para distinguir gelo e neve, ou seja, não é tão determinístico assim quanto nós esperávamos, talvez, de que as regiões mais quentes não se teria essa distinção. Mas a gente pode ver, por exemplo, que termos que não distinguem gelo e neve não aparecem nas regiões mais frias. Aqui na imagem D, percebe que quando você tem a mesma palavra para gelo e neve, não parece que nenhuma região tipicamente muito fria, assim, né? Então essa pesquisa, as discussões que nós vemos em outros artigos também, parecem levar à conclusão, por exemplo, de que, de fato, regiões mais frias tem essa distinção entre palavras gelo e neve, mas o problema é que nós também temos a distinção, por exemplo, em regiões onde não é tão comum neve e gelo, nas regiões mais quentes do planeta. E também se pode teorizar, talvez, do porquê que se há tanta distinção nessas regiões, por exemplo, que há neve o tempo todo. Nós falamos aqui dos casos dos pastoreiros de renas, por exemplo, que precisavam dessa distinção de palavras para poder marcar as estações ou o tipo de pastoreio, por exemplo. Mas se esses povos estão sempre tão imersos em neve, por que é tão importante falar sobre neve se a neve é uma coisa tão comum, ou seja, é uma coisa que parece ficar no plano de fundo, já que tudo que eles fazem, toda a sua vida é permeada ou tem esse plano de fundo da neve. Esse tipo de teoria, esse tipo de intuição, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a intuição, apesar dela ser algo mais natural, instintivo, ela pode nos levar a conclusões equivocadas. É por isso que é importante tentar estudar, fazer análises diretamente com esses povos, nessas regiões, ou com essas línguas, ou analisar as línguas, para tentar ver se há, de fato, essa diferença, mais do que, por exemplo, a sua intuição pode dizer. Por exemplo, em um outro artigo que saiu, que está citado no que eu deixei aqui embaixo, mostra, por exemplo, que a língua inglesa tem menos palavras para descrever, por exemplo, categorias relacionadas à neve do que, por exemplo, essas línguas dos povos Inuit. E isso não acontece só com os povos Inuit, Esquimó, ali do norte do Canadá, mas também em regiões frias, como a gente viu, né, ali das línguas dos Sami, por exemplo, e na Rússia, por exemplo, tem uma palavra para descrever exatamente um tipo de neve que deveria estar ali, ou que se esperava estar ali, mas que já derreteu, que em russo é protalina. E aí, nesse caso, então, o russo também tem uma palavra específica para um tipo de situação relacionada à neve, em que não vai se ter, por exemplo, na língua inglesa, em outras línguas também. O problema dessa discussão entre a teoria do Boas, por exemplo, em que fala que as regiões mais frias têm a tendência de separar mais termos relacionados à neve e gelo, por exemplo, e a do Worth, que diz que regiões quentes têm a tendência de juntar esses elementos para um termo mais genérico, ou seja, não fazer uma distinção tão definida assim de gelo e neve, talvez não deem caminhos iguais para se poder comprovar uma teoria ou outra. O que eu quero dizer é que, por exemplo, a teoria do Boas requer que nós façamos um pouco mais de trabalho empírico, ou seja, nós analisemos um corpus de várias línguas de lugares frios para tentar avaliar se há de fato essa separação. Enquanto que a do Worth já nos permite fazer uma análise, no caso, comparando, por exemplo, as línguas que nós temos em regiões mais quentes e regiões mais frias. E o que sugere esse artigo, baseado em outros artigos também sobre esse mesmo tema, que não são um pouco escassos, eu confesso que não achei tantas referências assim, é que nenhum
nem outro está completamente certo. O que acontece é que nós tentamos trabalhar sempre com essa ideia determinística de, em um lugar quente, vai ter palavras mais genéricas para gelo e neve, porque não há gelo e neve o tempo todo, e em lugares mais frios vão existir mais palavras específicas para cada situação ou fenômeno relacionado a neve e gelo. O problema é que nós temos que ver esses fenômenos como algo probabilístico e não determinístico, ou seja, há uma probabilidade maior em regiões mais frias de ter termos mais específicos para neve e gelo, categorias relacionadas a essas palavras, do que em regiões mais quentes. Mas o que é curioso, a gente vê naquele gráfico que eu mostrei aqui dos países, da distribuição das línguas e termos para gelo e neve, e de acordo com as temperaturas, né, médias daqueles lugares, é que em regiões mais frias e em regiões mais quentes, há sim a presença de palavras que diferenciam gelo e neve, ou seja, não é, como eu disse, algo determinístico. Há separação entre gelo e neve em regiões que também são quentes e não é comum ter, por exemplo, gelo e neve e não teria necessidade de ser tão específico na comunicação. Só que um dado contrário que facilita a entender essa relação é que só em regiões quentes há palavras em algumas línguas, é claro, e que se tem termos genéricos para gelo e neve. O que eu quero dizer é, não existe um termo genérico para gelo e neve em lugares mais frios, ao passo que em algumas línguas, em algumas regiões mais quentes, sim, existem essas palavras mais genéricas. Isso pode resultar de várias coisas. Por exemplo, uma teoria que se sugere aqui nesse artigo, que eu acho que pode ser interessante, é a influência do colonialismo que se espalhou pelo mundo inteiro, por exemplo, em diversas línguas de povos que foram colonizados por países europeus, que podem ter levado à influência dessas palavras, dessa distinção de palavras, como por exemplo o próprio inglês. Se a gente pensar no fenômeno do Natal de uma forma global, há uma tendência de ter esse magético do que é Natal, por exemplo, de acordo com a região norte, né, do planeta, de acordo com os Estados Unidos especificamente, a Europa também, que é bem diferente de como se vê o Natal, ou como se vive o Natal nas regiões mais quentes. Mas mesmo assim, nessas regiões mais quentes, há palavras, por exemplo, que separam neve e gelo, por mais que nessas regiões não se tenha necessidade de falar sobre a diferença entre neve e gelo. Então não é certeza, é claro, mas pode ser também uma influência dessa colonização, por exemplo, porque aparece nessas línguas de povos que foram colonizados, mas ao mesmo tempo há línguas de povos que foram colonizados, como por exemplo o hindu, que não se tem essa diferença entre gelo e neve, por exemplo. Como nós estamos tentando concluir aqui, a gente tem que parar de ter uma análise mais determinística de as coisas são assim nesses lugares e pensar de uma forma mais probabilística, ou seja, há uma tendência, uma probabilidade maior de regiões quentes terem menos separação ou termos mais genéricos para essas ideias de neve e gelo do que, por exemplo, nas regiões frias. E sabemos que, por exemplo, de acordo com os estudos que nós temos aqui, essas análises de várias línguas, não se encontrou, por exemplo, termos genéricos para neve e gelo, essas categorias, em lugares frios. Ou seja, é possível encontrar essa separação nas duas regiões do planeta, vamos dizer assim, nessas partes mais quentes e as partes mais frias. Mas que só nas partes quentes nós encontramos, por exemplo, termos genéricos que não fazem questão de distinguir esse tipo de neve e gelo. E aqui eu não vou nem citar a teoria sobre a ideia da complexidade das línguas de acordo com a parte mais quente ou mais fria do planeta, porque isso sugere também nesse artigo, e baseado em outros artigos ali, tem uma referência, uma cadeia de artigos para essa de referência, de que lugares mais quentes têm a tendência de ter menos complexificação nas línguas, ou já ali as línguas são menos complexas nos termos específicos que se usa. Aqui eu não vou discutir isso, porque também tem a ver um pouco da questão do desenvolvimento histórico, da influência da colonização, e eu não quero que esse vídeo fique mais longo ou que fuja um pouco do tópico. Mas é isso, se você gostou dessa discussão, deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você pode também deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou Movimento 140 no TikTok. Como você pode ver aqui, você pode contribuir diretamente com esse canal se estiver no Brasil, mandando um pix ali de no mínimo R$1. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final de novo e até a próxima.